E aí, moçada, tudo certo? Meu nome é Moisés, professor de Sociologia. Estamos aqui para passar algumas dicas para você de vestibular. E a aula de hoje é sobre Durkheim. Durkheim, um sociólogo positivista que conseguiu emancipar a sociologia das demais filosofias sociais. E quando a gente fala em emancipação dentro da ciência, é definir objeto e método de estudo. Qual que é o objeto do Durkheim de uma maneira muito simples? Fato social. E qual que é o método de estudo? É o mesmo método derivado das ciências da natureza: observação, comparação e experimentação, tendo o cientista o papel de neutralidade absoluta. Então, dentro da sociologia positivista do Emile Durkheim, o cientista vai apenas descrever o seu objeto de estudo, trabalhando quase sempre com dados estatísticos. Mas voltando ao objeto de estudo, o fato social. O que é o fato social? O fato social, olha a definição, é toda maneira de ser, pensar e agir que não depende da vontade individual. Então, essa ausência de vontade do indivíduo na construção da sua ação acaba sendo objeto de estudo da sociologia durkheimiana. Então, quais são as características diante dessa definição? Primeira característica, exterioridade. Segunda característica, coercitividade. E terceira característica, generalidade. Normalmente, as provas de vestibulares gostam de cobrar de você um peguinha. Então, mais ou menos assim, está no todo, por isso está nas partes, ou está nas partes, por isso está no todo? Como é que é? Está no todo, por isso está nas partes, ou está nas partes, por isso está no todo? Então, para Durkheim, está na sociedade, por isso está nos indivíduos. Então, a generalidade de um fato social, ela ocorre justamente por esse fato não depender da vontade dos indivíduos e impor uma obrigação sobre ele. E essas três características do fato social são as mesmas características da relação indivíduo e sociedade. Então, de acordo com Durkheim, o indivíduo dentro da sociedade se comporta obedecendo essas características, repetindo ela: exterior, coercitiva e geral. E dentro desse diagnóstico do comportamento do indivíduo dentro da sociedade, o Durkheim retira o conceito de consciência coletiva. Então, o conceito de consciência coletiva e o conceito de fato social são dois conceitos dentro da sociologia durkheimiana. Tem uma relação entre eles? Tem sim uma relação entre eles. E qual é essa relação? O fato social nada mais é do que a aplicação da consciência coletiva sobre as consciências individuais. Então, existe uma consciência que predomina dentro de uma sociedade. E essa consciência, ela é imposta de maneira coercitiva sobre os indivíduos. E a ferramenta que a sociedade utiliza para impor essa consciência coletiva sobre as consciências individuais são as instituições sociais. Então, de acordo com Durkheim, a sociologia nada mais é do que a ciência das instituições, ou seja, é a ciência do fato social. Então, qual é a importância da sociologia durkheimiana? Encontrar resposta aos problemas da sociedade. E essa resposta será aplicada pelas vias institucionais. Então, olha o que temos dentro da sociologia durkheimiana: as instituições como ferramenta central. E essa instituição, ela acaba sendo responsável por aplicar os laços de coesão social. Outro tema muito importante na sociologia do Durkheim: a divisão do trabalho social. Então, de acordo com o Durkheim, a divisão do trabalho social não é apenas um fenômeno econômico, mas é também um fenômeno capaz de produzir laços de solidariedade. E solidariedade do tipo orgânica. Então, olha aí, meninos e meninas, para Durkheim existem dois tipos de laço de solidariedade. Solidariedade do tipo mecânica e solidariedade do tipo orgânica. Moisés, e o que é essa solidariedade? Solidariedade é o processo de comunhão que a sociedade estabelece entre os indivíduos, estabelecendo uma coesão social. Então, o que é a coesão? É o processo de integração. E essa integração, de acordo com Durkheim, pode ocorrer por meio das semelhanças ou pode ocorrer por meio da diferenciação derivado da divisão do trabalho. E o que é essa coesão produzida por semelhanças? É a coesão derivada da consciência coletiva, onde estabelece uma relação de homogeneização entre os indivíduos, e essa homogeneização entre os indivíduos acaba sendo responsável por fazer com que a consciência coletiva seja idêntica à consciência individual. E aonde está presente esse tipo de solidariedade? Isso está presente em sociedades primitivas ou está presente em grupos onde a ideologia, o valor,
ele é homogêneo entre os indivíduos. Então, sindicato, ideologia de partidos políticos, temos o que nós chamamos de solidariedade do tipo mecânica. E essa solidariedade do tipo mecânica passa por um processo de evolução. E a evolução do quê? A evolução da especialização derivada da divisão do trabalho. E essa especialização derivada da divisão do trabalho acaba produzindo laços de diferenciação. Como assim laços de diferenciação? Só você pensar comigo, veja bem. Existe um enfermeiro, existe um médico, existe um jardineiro, existe um bombeiro, existe um policial, existe um traficante, e cada um desses indivíduos executando uma determinada especialização do trabalho estabelece uma relação de interdependência. Então não tem sentido falar em médico sem falar em enfermeiro, sem falar em bombeiro, sem falar em motorista, sem falar em jardineiro. Então essa relação, que é uma espécie, como diz o Durkheim, de uma força centrífuga que vai empurrando essa diferenciação, estabelecendo laços de coesão social. E para fechar da nossa aulinha de hoje, vai uma dica. Qual dica? Como que eu reconheço o tipo de solidariedade? Segundo Durkheim, a solidariedade ela pode ser identificada pela forma de punição que a própria sociedade aplica sobre o indivíduo. Punição, sim, os direitos. Então, você tem um direito restitutivo e você tem um direito repressivo. O direito repressivo é aquele que tem a função de despertar dor e humilhação e, quando necessário, retirar o indivíduo da própria sociedade. Típico e muito predominante em sociedades primitivas, com laços de solidariedade do tipo orgânica. E o direito repressivo, ou melhor, o direito restitutivo. O direito restitutivo, ele está presente nas sociedades complexas, com laços de solidariedade do tipo orgânico. E por que esse direito está presente nessas sociedades? Porque nas sociedades complexas, a consciência coletiva deixa descoberto parte das consciências individuais, produzindo um processo de individualização. E essa individualização acaba não desagregando, porque existe um fenômeno responsável por produzir essa coesão. E esse fenômeno, como a gente acabou de ver, é a divisão do trabalho social. Então, quando um indivíduo se quebra, os valores impostos pela própria sociedade, ele é submisso a uma punição. Então, veja a teoria rapidinho. Só tem sentido de existir uma regra quando a regra é desobedecida, mas a desobediência necessariamente acarreta a punição. E nas nossas sociedades, essa punição ela é desencadeada, ela é produzida por um órgão muito específico. Então, quem é esse órgão muito específico? São as áreas do direito. Então você tem um advogado, você tem um promotor, você tem um juiz, você tem um policial, você tem um escrivão. E de acordo com o delito cometido, sai necessariamente a punição. Então essa punição que tem a função de restaurar o delito provocado e não gerar dor e humilhação é o que chamamos de direito restitutivo. Então tá aí os conceitos mais importantes da sociologia de Emile Durkheim. Um abraço, moçada!